Muito bem-vindos, tudo bem? Estamos então no dia 28, 29, 29 da quaresma. Chegamos ao dia 29. Eu tenho que anotar os dias, senão eu esqueço, gente. Tenho que anotar. Como eu fechei um curso de amor, eu não sei onde a gente parou. E tudo bem. Mas eu imagino. Ah, esse aqui vai ser muito legal. Deixa eu ver só se tem. Eu acho que isso aqui foi o que a gente viu ontem. Acho que é aqui. Aqui é onde nós estávamos ontem. Gente, como o tempo tá passando muito e não vai dar pra gente ver todo um curso de amor, óbvio, né? Não é nem essa a nossa intenção. Nossa intenção é trazer algumas coisas que Jesus quer nos trazer. Na verdade, a minha maior intenção, né, de trazer um curso de amor para vocês é mostrar que tudo o que eu digo já foi dito. Então, eu não trago nenhuma novidade. Qual é a novidade, teoricamente, então, que eu traria? Eu sei como fazer isso. Eu sei como te levar para isso, para a consciência crística. Então, eu fico lendo aqui o que tu não é, o que tu é, o que Jesus nos pede e tudo mais. Porque o intuito do meu trabalho aqui na Terra, do meu trabalho espiritual aqui na Terra, é o quê? É te mostrar que tu realmente é o Cristo, que tu realmente é o Filho de Deus manifestado na forma e te levar para isso. Não é só ficar no teu mental inferior, não é ficar só no teu ego, só no teu pensamento, é que tu experimente o Cristo em ti, a tua real identidade aqui na Terra. E esse é o objetivo do meu trabalho espiritual aqui. Que tu acesse dentro de ti o Cristo interno. E esse é o objetivo de todo o meu trabalho. Nas leituras de campo vibracional, eu estava ouvindo de novo ontem a leitura de um colega e ele falou justamente sobre isso. Ele falou, ele acessou o tempo da minha noite escura, que foi quando as minhas filhas tinham ali em torno de 2 aninhos. Faz uns 4 anos isso, de 2 para 3 anos, e foi a noite escura. Quem sabe o que é, eu já falei sobre a noite escura, né? Então foi quando eu estava nesse período e ele acessou isso, né? E ele acessou que realmente eu queria ir embora, que eu não queria ficar aqui mais, que eu não via mais sentido na vida aqui na Terra, que eu realmente me sentia muito presa no meu relacionamento, né? Me sentia presa. E isso em qualquer relacionamento eu me sinto presa porque eu me sinto aterrada. Eu sou obrigada a aterrar. E isso me faz me sentir presa. Então, isso em qualquer relacionamento, até com filhos, sabe? Filhos faz a gente aterrar, a gente tem que estar ali o tempo todo servindo, estando com a pessoa, né? E a gente acaba tendo que aterrar. Negócios, trabalho no mundo fazem a gente aterrar. Por isso que é tão difícil para quem está no caminho espiritual se manter em um trabalho no mundo. Porque ele precisa aterrar e ele está indo em rumo aos céus, né? E ele não quer aterrar. Então é muito difícil. O que eu peço para vocês que estão no caminho espiritual, da busca do autoconhecimento verdadeiro, da busca pela verdade, do santo grau,
Para vocês que realmente buscam a iluminação espiritual, o sexto degrau, aquilo que te permite ter acesso a tudo de tudo. Para todos que buscam isso com verdade no coração, eu digo, vai ser difícil ficar aqui. Vai ser difícil. E não porque o mundo é ruim ou mal, ou as pessoas isso, ou as pessoas aquilo. Não. Muito pelo contrário. Porque tu vai descobrir que o mundo é maravilhoso, que as pessoas são Deus em manifestação. Você vai descobrir que não tem nada e nem ninguém que seja ruim para ti. Você vai viver no mundo de uma forma muito apática. O que você vai achar no mundo é que ele é sem sentido. É isso que você vai achar. Você vai achar que as coisas do mundo não têm sentido. A separação, a individualidade, a matéria em si, as coisas materiais. Isso vai acontecer, tá? Mas é pedido para todos os que vêm nessa leva de iluminação espiritual, que vai vir em larga escala, que era uma coisa que não acontecia no planeta dessa forma. Muito iniciou-se com esse livro aqui, Um Curso em Milagres, que é um livro que traz a consciência da verdade, que deveria iluminar as pessoas, despertar para sua real identidade divina, e que no decorrer da carruagem, no andar da carruagem, foram sendo ludibriados pelo ego, tá? Deixa eu só ver como é que tá o meu volume aqui. Porque parece de manhã que eu falo mais baixinho as lives, quando eu faço de meio-dia eu falo mais alto. Também porque minhas filhas estão dormindo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que todo o processo de iluminação espiritual, todo mundo que traz um processo de iluminação espiritual e já estão desencarnados, entre aspas, né? Que nem Jesus, tu não pode ir lá bater um lero com ele e dizer, ó, Jesus, eu quero trocar uma ideia com você sobre a iluminação. Você pode fazer isso, né? De forma meditativa. Mas você não consegue dizer, olha, Jesus, senta aqui, vamos conversar, eu quero te ver, vamos tomar um café. E comigo vocês conseguem tomar um café e conversar e perguntar e ter as respostas que vocês precisam. Por enquanto, tá? Porque chegará o dia que eu serei como o professor Hélio Couto. Vocês vão falar comigo por e-mail. Por que isso? Porque o trabalho espiritual ele é muito mais de bastidores do que de holofotes. Ele é um trabalho que a gente faz 1000 vezes para aparecer uma aqui. Então, ele é um trabalho que ele exige bastante trabalho. E esse trabalho que o trabalho espiritual exige, ele é um trabalho que é prazeroso, é muito prazeroso para quem está no caminho da iluminação ou para quem já se iluminou. E é a única coisa que faz sentido. A única coisa que faz sentido é quando você descobre a sua real identidade, que você compartilhe com seus irmãos para que eles também descubram a sua real identidade. Porque você vê o mundo, você vê todos os filhos de Deus manifestando dor e sofrimento na matéria, no mundo, e você vê que isso poderia ser resolvido assim, e você não faz nada, isso não é um iluminado. Um iluminado sempre vai trabalhar para a luz. E não vai trabalhar só meditando. Um iluminado vai trabalhar ativamente para a luz, para ajudar a iluminar os irmãos. Sempre. Com aquilo que ele receber. Seja o que for que ele receber. Então é isso. É essa consciência que a gente precisa ter. O iluminado, ele sempre vai estar aqui falando.
No começo, é o que eu falei para vocês, né, que eu e a minha irmã tinha uma forma muito diferente de pensar, porque a forma de ela interpretar os textos de Joel Goldsmith eram muito diferentes da forma como eu experimentava os textos, da forma como eu experimento a consciência crística. Eu entendi e eu conheço o que é a consciência crística, e eu sei que ela é coletiva, ela não é individual. Que eu não existo enquanto um ser individual, eu existo enquanto um ser coletivo, manifestado numa forma individual, para que Deus possa experimentar através de cada um de nós nessa forma individual, como se nós fôssemos indivíduos, para que nós possamos interagir um com os outros. Foi necessário que houvesse essa sensação, é uma sensação de separação ou de individualidade. É uma sensação, é uma percepção, é uma forma de ver as coisas que não é real, que é ilusória. E prova disso são todas as curas que a gente faz. São as entradas no campo, o compartilhar. Eu falei para vocês que os mestres dos registros akáshicos disseram como que o meu livro vai trazer a efetivação do processo de cristificação. O que é esse processo de cristificação? Eu só ouvi no mundo eu só ouvi o professor Hélio Couto falar sobre isso, e ele falou uma frase. E qual foi a frase? Que a única solução para quem aprontou todas no mundo, tipo, ele estava falando na palestra de magia negra, e aí ele disse, a única solução para quem aprontou tudo isso no mundo é o processo de cristificação. E é por isso também que eu entendo que eu tenho um trabalho muito forte em relação a magos negros, né? A trazer a luz para esses magos, porque a luz está precisando de mão de obra especializada. O que é mão de obra especializada? São esses bruxos, esses magos que têm alto poder, autoconhecimento mental, alto poder de magia. Já tem esse conhecimento. E toda magia ela é iniciada no bem e no amor, para o bem e o amor. E depois eles vão se transviando no decorrer do caminho, das eras e das gerações, né? Então é pedido que eles retornem para a luz. Todos esses magos têm um pedido de retorno para a luz. E esse é um dos trabalhos que eu realizo, não aqui nas câmaras, mas é um dos trabalhos que eu faço. Por que eu consigo fazer um tipo de trabalho nesse nível? Porque eu sei que eles são eu e eu sou eles. Não vejo diferença. Porque eu sei que eu, eles e você somos Deus em manifestação. E eu sei isso porque é assim eu conheço a verdade. Não só porque eu li nesses livros, mas porque eu conheço a verdade. Gente, agora vai ficar meio ruim pra gente conversar com chuva. O que eu vou fazer? Eu vou ter que ir lá pro meu quarto. Ou vou ter que dar um jeito de finalizar isso aqui. Ou até pro banheiro. O banheiro é bom, porque o banheiro é acústico, né? Tem isolamento acústico. Ai, ai. Ai, gente, então acho que eu vou ter que ir lá pro banheiro. Ou pro meu quarto. Pra gente poder conversar. Tá muito barulhento ali. Karina me responde. Ai, obrigada, Daniel. Ah, então pronto. Estão ouvindo bem, tá tudo bem. A minha preocupação é se vocês não estivessem ouvindo bem. Que bom, então. Que aqui tá chovendo bastante, aí faz bastante barulho. Que eu moro numa cobertura e é toda de vidro, aí faz muito barulho. Tá, ótimo. Então, ótimo. Vamos lá.
Ontem, então, o que, que a gente fez? A gente estava falando sobre todos serem os escolhidos, né? É o que Jesus nos traz, que todos são os escolhidos. Eu poderia finalizar isso aqui, eu vou ler só mais algumas partezinhas, mas eu não vou ler tudo, porque, como eu falei para vocês, o objetivo não é fazer a leitura de um curso de amor, e sim trazer os conceitos básicos, que é a fundamentação do meu trabalho, tá? O objetivo é dizer, ó, tudo que Jesus diz num curso de amor, em um curso em milagres, tudo que os livros dos iluminados falam é verdade. Esse é o objetivo. E é verdade por quê? Porque vocês estão tendo acesso a uma pessoa que se iluminou espiritualmente, que despertou a consciência crística e trabalha para que todos despertem a consciência crística. E esse é o objetivo do trabalho. Então, tudo que está escrito aqui existe realmente, é real, tá? Não é só lindas frases, lindos capítulos, coisas lindas que Jesus diz sobre nós. Não é só isso, tá? O que está escrito aqui é real. E eu vivo neste lugar manifestada na Terra. E eu quero que você viva também neste lugar de realidade manifestado na Terra. E esse é o único objetivo. Além de tudo o que possa existir, tudo que eu faço no mundo, eu faço para me aterrar, para voltar para cá. Mas eu só estou aqui por um único intuito, para que vocês iluminem também, para que vocês cheguem. E não tem quem não se ilumine e não faça isso, não trabalhe para que todos se iluminem. E tem que ser o único objetivo. E com esse objetivo a gente recebe tudo de tudo, porque o nosso Pai paga bem. Então Deus nos paga muito bem pelos serviços prestados no mundo. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Quanto mais você der, mais vocês recebem. Isso vocês já viram aqui, que Deus só tem uma lei que dar e receber, porque somos todos o mesmo. Então não adianta nada eu querer receber uma BMW X1 de comissão se eu não trabalho para isso. Tanto no trabalho, na manifestação, quanto no trabalho espiritual. Não dá para ficar só fazendo trabalho espiritual sentado meditando. É que nem diz o professor Hélio Couto. Eu não posso chegar lá no açougue e dizer, ó, me dá 1 quilo de carne, porque eu estou ajudando toda aquela fila de pessoas lá. Tá vendo? Estou ajudando todas aquelas pessoas, me dá 1 quilo de carne aqui, porque eu ajudo as pessoas. Não é assim que funciona. Você precisa executar na matéria para receber o resultado. Enquanto você está no mundo, vamos dizer assim, você precisa manifestar as leis do mundo. Não que isso seja necessário. Mas isso você não vai entender se eu te falar. Então não adianta eu te falar agora. Tu só vai entender quando tu chegar lá. Quando tu tiver o poder da cura, o dom da cura e não usar. Quando tu tiver o poder de manifestação instantânea e entender que não é esse o objetivo. Ter o poder sobre o mundo e não usar é a tentação do mundo. Só que o que eu quero dizer para vocês é que, por exemplo, assim, no deserto, todo mundo fala dessas tentações que Jesus sofreu do demônio no deserto. Gente, isso é metafórico. Porque o anticristo, ou o demônio, é o ego, tá? E ele não é tão horrível assim, porque tu viveu todas as encarnações com ele e super amigo dele e super manifestando ele. Então, tu não precisa ter medo dele, em primeiro lugar. Segundo lugar, a hora que tu quiser, em qualquer momento, a todo tempo, tu tem todo o poder sobre o mundo. Então não precisa te iluminar para isso. Isso já te foi dado. Só que tu escolheu, dentro da tua ignorância, dentro da minha ignorância de eu não saber quem eu era, escolhi a dor e o sofrimento. Olha só, eu estava falando no começo dessa live para vocês sobre o começo, que o acesso que um colega teve, que a gente está fazendo as leituras um no outro, né? Ele acessou
há 3 anos atrás, 4 anos atrás, quando eu estava na minha noite escura da alma. Ele acessou a minha noite escura, que foi quando eu estava querendo morrer, querendo ir embora daqui, tá? E ele disse que os seres espirituais que vieram comigo para cá, de Orion, segundo ele, eu vim de Orion, eles tentavam me ajudar. Todo mundo tentando me ajudar, toda a espiritualidade tentando me ajudar, porque eu tenho trabalho para realizar aqui. Então, quem tem trabalho para realizar é ajudado o tempo todo, vocês não se preocupem, tá? Por mais que pareça terrível a tua vida, tu tá ali, ó. Eu conto para vocês que eu sentia o abraço do Cristo, eu sentia como se fossem asas douradas me abraçando, enquanto eu chorava desesperada, sem saber o que fazer. E eu senti essas asas. Então, o que eu quero te dizer é que tu sempre é amparado, sempre será amparado. E o que tu tiver para realizar aqui, tu vai realizar. Então, não precisa ter medo de ir, não precisa ter medo de te iluminar, não precisa ter medo dos negativos, não precisa ter medo de nada. Esse mundo tem dono. Apesar de ele ser um mundo ilusório, ainda assim ele tem dono. Tá? É as crianças de Deus brincando no parquinho, com o limite do parquinho dado pelo pai observador. O teu pai está ali te observando e está observando tudo o que está acontecendo aqui o tempo todo. E tem filhos dele manifestados em alto grau de luz e amor, observando, cuidando, as babás que Deus nos manda, que deixam o mundo como ele deve estar. O que eu quero dizer para vocês aqui? Só tem um lugar para ir, e é para casa. Só tem uma coisa para conhecer, e é o teu ser. Só tem uma coisa para fazer, ajudar os irmãos a se conhecerem assim que tu se conhecer. Enfim, parece tão difícil? É muito simples, Deus é muito simples. Só que o que é difícil é tu deixar de pensar que tu é um indivíduo. Deixar de se sentir separado. Deixar de se sentir escasso. Eu estava pensando ontem sobre o que Jesus falou. Há pouco tempo a gente viu isso aqui na Quaresma, que foi sobre ele falando sobre necessidade e sobre carência. Ele diz que sim, que nós manifestados aqui temos necessidades e todos têm as mesmas necessidades e Deus as conhece. Mas nenhum de nós tem carência. Se nós manifestamos a carência, é desejo próprio individual. E Deus respeita. Assim como os teus amigos espirituais respeitam, assim como eu estava lá na noite escura, e eles, apesar de estar me abraçando, me protegendo, não podiam fazer nada além disso. Porque eu pedi ajuda espiritual, mas a minha frequência não entrava em fase com a frequência deles. A minha frequência vibracional era tão baixa que não conseguia acessar a ajuda que eu estava recebendo. É a mesma coisa quando a gente faz curas espirituais. Vocês vão despertar a consciência crística, vocês vão se tornar milagreiros, operadores de milagres, porque isso é natural. Você olha para o erro e corrige com o teu olhar. Tu não precisa mais nem desejar. Chega uma hora que tu não precisa mais nem desejar. É que nem Jesus, ele já olhou para aquelas pessoas, ele já curou, só de olhar, porque ele viu o filho perdoado, o mundo corrigido. Então, quando o Jesus olha para alguém, ele já vê a pessoa curada, porque é assim que ela foi feita, em perfeita ordem. Então, ele já vê isso. Só que para que a pessoa possa manifestar na vida dela, ele pede autorização. Ele pede autorização dizendo que tu acredita que eu posso fazer isso? Tu aceita ser curado? Tu acredita que isso é possível? Sim, acredito. Obrigada, então, manifestou. Tu plasmou o que eu vi. Porque eu já te vi real a hora que eu te vi. Por isso que eu ensino tanto a ponte de luz. No centro espírita eu não consigo explicar o EFT, é muito rápido.
sabe? Então eu ensino a ponte de luz para muitas pessoas, porque é a mesma coisa, tem o mesmo efeito. Quando a gente vê tudo de lá, entrega tudo por Cristo, e as pessoas ainda têm crença de que eu e Cristo somos separados, é o que eu posso ensinar, do jeito que dá, vai assim mesmo. Eu não posso dar uma aula para a pessoa, não posso ficar 1 hora num atendimento com uma pessoa no centro espírita, entende? Não que eu já não tenha me oferecido, porque eu sou bem doida. O meu tempo para respirar é limitado e eu ainda fico me trazendo mais demandas. Mas o que eu quero dizer para vocês, isso é metafórico, tá, gente? Mas o que eu quero dizer para vocês é que, ai, gente, me fugiu, eu tinha uma coisa bem importante para falar para vocês quando eu estava falando e eu quis concluir, porque o meu pensamento às vezes é mais rápido, o meu sentir é mais rápido do que as minhas palavras. E eu quero concluir as ideias porque eu vejo as minhas lives e eu digo, meu Deus, para mim isso é muito óbvio, mas como eu não concluí, para as pessoas pode não ficar muito óbvio. E aí eu quero concluir e não anotei aqui. Mas o que eu queria dizer para vocês é que tudo tem solução. Tudo. Às vezes você pensa, meu Deus, mas eu me meti com a máfia, mas eu me meti com drogados, me meti com polícia corrupta, fiz não sei o que, minha vida não tem solução. Eu quebrei, devo milhões, bilhões, quase bilhões, uma coisa assim que eu não tenho como pagar. Gente, no mundo, tudo que foi feito pode ser desfeito. No mundo, tudo tem solução. Peça ajuda, aceite ajuda e te eleve vibracionalmente para entrar em fase com a ajuda que você recebe. Porque como eu falei para vocês, durante a minha noite escura, eu não consegui receber ajuda da forma como eles queriam me auxiliar. Porque a minha vibração era baixíssima. Era muito sofrimento. Então eles me ajudavam do jeito que eles podiam, não me deixando dormir. O que eu achava que era ruim, que era horrível para mim, que eu não podia dormir ou descansar, era a divindade me fazendo não dormir para que eu não fosse acessada pelos negativos inconscientes de que são o Cristo durante o meu sono. Para não piorar ainda mais a minha situação. Então, por mais que você esteja enfrentando problemas hoje, o que eu quero te dizer é que se você pede ajuda, você precisa aceitar essa ajuda. E aceitar essa ajuda é se elevar ao mínimo possível para que você possa entrar em fase com essa ajuda para que ela possa se manifestar. O mínimo necessário, que é sentir amor e compaixão por ti mesmo. Porque é só o que tu consegue ver quando tu está em sofrimento. Ninguém que está em sofrimento vê o irmão. Ninguém. A não ser meu sobrinho muito iluminado, que quebrou o braço, estava lá com o braço todo quebrado, e passava pelas pessoas no hospital e dizia, olha, a gente vai sair daqui, a gente vai ficar tudo bem. Mas se você não tem esse grau de ver o irmão, enquanto você está sofrendo, você só vê você mesmo. Você não consegue ver o irmão. E eu entendo isso, porque eu já passei por isso. É claro que eu sempre fui meio alienada nesse sentido, de que eu estava lá ferrada, quebrada e querendo ajudar os outros. Eu já fui assim. E eu estava totalmente obsidiada, totalmente ferrada e preocupada com as minhas amigas. Porque os problemas dela eram irrisórios perto dos meus que eu não enxergava. Então a gente tem que ter consciência. Porque se você só pode dar o que você tem. Só. E dar é receber. O que eu dou, eu recebo. Talvez também essa minha intenção de ajudar os meus amigos fizeram com que seres espirituais viessem me ajudar.
mesmo que eu não tivesse pedido ajuda para eles, porque dar é receber e eu queria muito ajudar. Eu sempre quis muito, muito ajudar e sempre fiz muito isso. E por isso que eu sempre recebi muito. Se vocês vissem a minha história de vida, toda a minha história de vida, porque eu esqueço, gente, porque passou, foi perdoado e eu não lembro mais e eu não tenho mais sentimentos em relação a isso, entende? Então eu esqueço. Mas quando vem um colega fazer uma leitura e relembra da minha noite escura, eu digo, meu Deus, mas eu nunca pensei em morrer, eu nunca pensei em suicídio. Só que eu pensava assim, porque eu não queria mais estar aqui. E eu não conseguia comer, nem tomar água, nem fazer nada. E eu já estava 2 meses assim. Eu ia morrer. Entende? E isso é suicídio. Fumar é suicídio, por mais que você diga que não, que eu mudo o cigarro. Gente, enquanto você fumar, você está se suicidando, você não está em fase com Deus, não adianta. Então o obsessor vai dizer que você, nossa, é o iluminado. Você vai ter momentos de acesso a coisas, mas lá no fundo você está querendo se matar, não tem como você estar na mesma frequência de Deus, fumando, bebendo, viciado em qualquer coisa. Mas isso significa, mas continua, porque você está no caminho, isso vai acabar. Isso vai acabar. Sozinho, sem força, com consciência. É que nem eu disse para vocês, quando eu tinha bulimia. Quando eu tive consciência de que Deus estava dentro de mim, no mesmo momento eu disse para mim mesma, eu posso comer o mundo inteiro, eu nunca mais vou me machucar. Porque Deus está dentro de mim, então eu nunca mais vou vomitar. E eu nunca mais comi de forma compulsiva. Olha só a mágica. Eu me curei, sabendo que Deus estava dentro de mim. Eu não sabia que Ele era eu. Eu ainda via Ele separado de mim, mas dentro de mim. Né? Eu via um pedacinho dele dentro de mim. Eu não me via Ele, um com Ele. Ele em manifestação. Ah, agora eu lembrei que ia falar. E essa noite escura da alma que eu tive, essa noite escura que eu passei, e que você vai ter que passar se você não fizer o reinstall, tá? Por isso que eu ofereço esse trabalho, porque eu sei o poder que ele tem. Se você não fizer a reinstalação do teu projeto divino original, com a ajuda de uma ferramenta que veio da divindade, que é o reinstall, que eu aplico em 3 encontros, reinstala teu projeto divino original com todas as auréolas divinas e ainda programa os próximos 10 anos de acordo com o projeto divino original. Limpa todos os traumas, medos, tudo que te bloqueia para ti ser você. Toda a carência acaba com o reinstall. Porque reinstala o projeto divino original, onde o Filho de Deus tem necessidades, mas jamais carência. E as necessidades são supridas pelo Pai e pela manifestação de quem é o Filho de Deus. Você mesmo, consciente da sua real identidade, manifesta e supre todas as necessidades. O que eu queria falar para vocês é que como eu passei pela noite escura, não existia essa ferramenta do reinstall, e mesmo que existisse eu não tinha consciência dela, mas não existia. Não existia a ferramenta que eu estou trazendo para o mundo, que é o processo de cristificação, que é o acesso ao Cristo interno, não existia. E então eu passei pela noite escura, para saber como é que é estar lá. Tudo que eu passei aqui eu escolhi passar, gente. Se eu sou um ser estelar, eu já vim para cá iluminada. E eu passei vidas e vidas e vidas aqui, experimentando a vida humana, desmemoriada da minha real identidade, só para te levar para casa.
Não faz diferença nenhuma para mim saber se eu sou um ser estelar, se eu sou da terra, do chão, do céu, ou de onde for. Eu sei que eu sou o Cristo, assim como você é o Cristo. Assim como nós somos o único Filho de Deus. E todos nós unidos, independentemente de que planeta a gente é, de que estrela a gente é. Só a união de todos nós completa Deus. E Deus não pode ser incompleto. Então não tem um filho preferido ou mais especial do que o outro. É isso que a gente está vendo aqui. Então não faz diferença. Mas eu gostaria, do fundo do meu coração, que você não precisasse passar pela noite escura. Porque talvez você não volte nesta vida. E eu gostaria que você se iluminasse nesta vida. De verdade. Que você voltasse para casa de forma consciente nesta vida. Que você manifestasse Deus na terra nesta vida. Que você não precisasse realmente passar por tanta dor e sofrimento, como é a dissolução total do teu eu na noite escura. Que você pudesse simplesmente reinstalar o programa Divino Original, readequando a sua vida em até 2 anos. O reinstall são só 3 encontros, gente, online. Não dá nem 3 horas para aplicação. E você resolve a tua vida. E o preço é totalmente irrisório e é tabelado pela egrégora do Carlos Torres. E vale cada centavo. E eu não tenho horário agora para atender. Mas quem tiver interesse, vem falando comigo, tá? Vai existir um dia uma forma de fazer isso de forma diferente. Mas enquanto isso, é isso. E quem já passou pela noite escura, quem sobreviveu à noite escura, precisa, entre aspas, né? Mas precisa sim fazer o processo de cristificação. Se não for o meu processo, vai ter que fazer outro. Que eu não conheço nenhum outro, a não ser o curso em milagres. Que foi ludibriado pelo teu ego. Então é isso, tá? O meu curso vai sair em junho e o meu livro também. Tá todo mundo querendo comprar meus cursos e eu não liberei na plataforma. Eu vou combinar com vocês agora, é abril, até maio, todos os meus cursos estarão liberados na plataforma, com exceção do processo de cristificação, que vai ficar para junho, porque são 150 aulas e eu vou iniciar as gravações, tá? Eu vou iniciar as gravações para que até junho ele esteja. Eu não sei se fisicamente é possível que ele esteja gravado até junho, mas eu vou calcular quantas aulas eu preciso gravar por dia para que isso aconteça. E aí eu digo para você se até junho o curso estará disponível. Eu acredito que sim, porque se é vontade da divindade, se eles me deram esse prazo, é porque é possível. Sempre que eles me dão um prazo, acontece. Gente, acontece no dia que eles determinam. Olha que coisa. No dia que eles dizem que vai acontecer até o teu aniversário, acontece até meu aniversário. O meu livro foi finalizado no dia que terminou as aulas das minhas filhas, que começavam as férias de inverno ano passado. Então, funciona. O que eles determinam, o dia que eu soube que eu tinha que publicar os vídeos sobre consciência crística, eu consegui em 15 dias publicar mais de 600 vídeos. Hoje já passa de 1.200 vídeos de consciência crística. Todos dizem a mesma coisa. Tu é o Cristo, só manifesta. Só que como tu precisa ouvir isso de muitas formas, de infinitas formas, para que o teu consciente aceite, até que você possa dizer, nossa, de repente eu posso tentar, de repente talvez seja verdade, vou experimentar, né? Até que venha essa consciência, a gente precisa ver isso de infinitas formas. É que nem o professor Hélio Couto disse. Falei na primeira palestra, mas já tem 150. Eu tenho bem mais que o professor Hélio Couto já. Passou de 150 há muito tempo, né? Só os 40 dias, mais esses 40 dias, já deu 80. Só de novembro para cá, então, pensa. Já deu 80 vídeos, né?
Então, só aqui já deu isso. Então, só para vocês terem uma ideia do trabalho que eu realizo aqui na Terra. E vocês fazem parte disso, vocês estão fazendo parte do começo disso e é muito legal. O que eu quero dizer para vocês é que, vamos finalizar o que eu comecei. Como eu passei pela noite escura, eu tive consequências disso. Uma consequência que eu falei para vocês foram meus dentes, né? Meus dentes eram bem retinhos, vocês podem ver meus vídeos mais antigos. Esse dente aqui, ele virou completamente. E eu tive que fazer algumas cirurgias na gengiva, tá? Tive que fazer 4 cirurgias. Porque os dentes, a arcada dentária é um lugar onde você, ao não conseguir expressar, ao guardar dor e sofrimento, ao passar por dor e sofrimento, vai manifestar, tá? Tem vários lugares que podem manifestar, eu tive vários problemas, e graças ao Reinstall, gente, que eu não manifestei problema renal. Senão eu ia estar que nem o Fernando Liberal, numa máquina de filtrar sangue. Tá? Então, prestem atenção no que a noite escura pode fazer contigo. Não é só viver aqueles meses de noite escura, ela tem muitas consequências. Por isso que eu insisto, façam o reinstall. Tá? Outra consequência que eu tive foi um câncer. Eu nunca contei isso para vocês porque nem eu sabia. E ano passado e ainda esse ano, muitas pessoas com câncer passaram na minha maca e nos meus atendimentos. Muitas. E a gente sabe que todas as pessoas que vêm para nós têm ressonância com coisas que a gente já curou ou tem que curar. Então foi tirado o câncer de pele que eu tinha. E agora eu vou ter que tirar mais um pedaço para confirmar que realmente foi curado. Mas o que eu quero falar para vocês é que tem consequências tudo que tu vive aqui. Tu não vai achar que tu vai passar só pela noite escura e que vai ser só aquilo. Você vai ter consequências na forma também. Vai manifestar. E eu não gostaria que você experimentasse essas consequências. Eu gostaria que você passasse ileso por isso. Reinstalasse e passasse ileso por isso, sem ter que experimentar também problemas de doenças no teu físico. Então, o quanto antes tu elevar a tua vibração, tu te reinstalar, melhor. E eu não gosto de eu não gosto de assustar e nem trazer o medo, mas eu preciso trazer consciência. Não existe isso de você passar por uma noite escura e não ter consequências. Você vai ter consequências que vão reverberar por muito tempo. Então, se existe uma ferramenta, e se é possível que você consiga passar pela tua vida sem passar por uma noite escura da alma, porque isso é benevolência divina que traz essas ferramentas pra gente, você precisa aproveitar. Você precisa aproveitar. E se prepare que em junho vem o processo de cristificação. Quero vocês todos até dezembro, Cristos despertos. Eu quero que tu experimente o Cristo interno. Eu quero que tu experimente o Cristo em ti. É isso que eu quero para ti. Eu vou finalizar trazendo algumas coisas disso aqui para vocês. Essa semana a gente ainda vai continuar com isso aqui e semana que vem vocês se preparem para os evangelhos apócrifos. Vem tiro, porrada e bomba pela frente.
E são vídeos que vão ficar para a eternidade. Que vão vir filósofos, estudiosos, querer discutir comigo. E como eu digo, eu não discuto conceitos. Eu discuto com quem experimentou. E quem experimentou não vai discutir comigo, porque a experiência é a mesma para todos. Entende o que eu quero dizer? Se a pessoa experimentou o Cristo interno, ela não vai discutir com alguém que experimentou o Cristo interno, porque ela sente e pensa a mesma coisa. Porque a verdade é só uma, não existem duas verdades. Ela é a mesma. Para todos. Então, se a pessoa experimenta, ela não discute. Ela experimentou, ela sabe que é assim. Quem discute é quem ainda está no mental. Aí, tudo bem. Aí eu trago explicação 1000 vezes, né? O professor Hélio Couto me pediu. Não tenha pressa em explicar. Repita 1000 vezes de infinitas formas. Ok, estou fazendo isso. Pode me virar pelo avesso. Te respondo toda vez tudo que tu quiser. Do que eu acessei. Do que eu conheço. Né? Porque a consciência crística é infinita. O que eu acesso dentro dela, eu posso falar. O que eu tenho autorização para manifestar aqui. Que é você. Que é te resgatar. Que é manifestar o Cristo em ti. Isso eu tenho autorização. Tenho autorização para compartilhar o pensar e o sentir de Deus. Tenho autorização para tocar como Jesus toca. Eu sinto como Ele sente. Essas autorizações eu tenho. E eu posso compartilhar, porque é amor. Tá bom? Bora lá, então. Ontem, então, a gente... Deixa eu ver se eu escrevi um parei aqui. Escrevi um parei aqui, mas vou continuar, além do parei aqui, tá? Como foi dito em um tratado sobre o ser pessoal, mesmo a casa da ilusão é mantida dentro do abraço do amor de Deus. Então, mesmo o mundo aqui que a gente experimenta é mantido dentro do abraço do amor de Deus. Não tem nada fora. Da verdade. Do amor de Deus, da verdade. Acaso isso soa excludente para ti? O abraço é inclusivo. Todos são escolhidos. Né? Então, aqui Jesus reforça que todos são escolhidos e todos estão dentro do abraço, dentro do amor de Deus. Até a casa da ilusão, até o mundo manifestado, tudo isso aqui está dentro do abraço do amor de Deus. Por isso que eu digo, foi muita benevolência divina. Porque, gente, a noite escura, ela acontece depois que tu já tem um bom grau de iluminação espiritual. Ela não acontece enquanto tu tá lá no começo, que tu tem zero poder de manifestação. A noite escura acontece quando tu já tá fodão. E tu manifesta instantaneamente. Então, eu ter um câncer que foi só local e que não manifestou, não espalhou, é milagre. Porque o poder de manifestação que eu tinha era muito grande. Entende? Então, o poder de manifestação que você tem durante uma noite escura é avassalador, tanto para ti quanto para os que estão ao teu redor. Por isso que eu gostaria, do fundo do meu coração, que você não precisasse passar por ela. E eu acho que é tanto o meu pedido para Deus de que o filho dele não sofra porque é desnecessário, que ele me manda tantas ferramentas e tanta ajuda para poder... para que o filho dele possa passar pela vida, passar pela existência humana sem o sofrimento, que ele me manda muitas ferramentas para que eu consiga ajudar. Porque é meu desejo sincero que o Filho de Deus não sofra, porque é desnecessário. Se o fim do sofrimento e do medo era possível e é possível, por que não aconteceu? Por que não foi conhecido? O que poderia fazer-te acreditar que poderia acontecer agora se não aconteceu antes? A única resposta poderia parecer repousar nas leis da evolução, o lento processo de aprendizado e adaptação do homem.
Certamente essa pareceria ser uma resposta provável, capaz de amenizar tua culpa e incerteza. Teu medo de acreditar em ti mesmo e neste tempo como sendo o tempo de pôr fim a todo o tempo. Deve haver algo diferente neste tempo, nas capacidades daqueles que existem nele. Deve ser a vossa ciência ou tecnologia, vossas capacidades mentais avançadas, ou até mesmo o vosso tempo de lazer que abriu essa oportunidade. A única alternativa pareceria ser simplesmente que este é o tempo escolhido e vós sois o povo escolhido. Se o tempo escolhido tivesse sido há 2000 anos atrás, a vida teria sido diferente desde então. Se Jesus Cristo fosse o escolhido, sua vida teria mudado o mundo. Se os israelitas fossem o povo escolhido, não teriam sido acometidos por tantas calamidades. Assim, a ideia de escolha volta a erguer a sua cabeça e envolve em confusão a simples afirmação de que todos são os escolhidos. Essa confusão é o que este tratado tentará dissipar. Para que não tenhas nenhuma confusão, mas apenas certeza. A única coisa que dissipará essa confusão e te trará a certeza necessária para criar o novo mundo é o entendimento da criação e de vosso papel nela, tanto como criadores como criaturas. Viu? Eu falei que não são co-criadores, que vocês são criadores e criaturas ao mesmo tempo, que a gente é tudo de tudo o tempo todo. Como foi dito em um tratado sobre o ser pessoal, todas as noções de atribuição de culpa devem ser eliminadas em ti. Ainda me sinto culpada por não sei o que, não sei o que, não sei o que. Limpa com EFT. Tem ferramentas, só faz. Por isso te é pedido que não olhes para trás para culpar, pois não existe nenhuma causa para isso, e nem culpe ninguém, nem nada. E se culpa, limpa. De fato, não existe nenhuma causa para olhar para trás. Agora me veio um negócio, né? A professora Elicoto só disse, eu coloquei fulano de tal suicida em mim e depois fiquei limpando todos os pensamentos e sentimentos do fulano de tal que estavam nele, né? Só que ele não diz como é que ele faz isso. A criatura não conta para nós como que ele faz essa limpeza. E aí vem a Ana Long e diz, olha, a limpeza é feita assim. Eu vim para ser a prática na tua vida de tudo que é ensinado por toda a divindade. Eu vim para te resgatar e te tirar do fundo do poço, aonde tu nunca caiu, mas acredita que tá. Eu sei como te tirar de lá. Então aceita ajuda, faz o que é necessário fazer. O teu lugar não é o poço, nem o fundo do poço, e nem a escassez, nem o medo. O teu lugar é o lugar do Filho de Deus, aonde o Filho de Deus merece estar. Não é na cruz. É dessa maneira que o tempo não é real e deixará de ser real para ti, à medida que começas a viver segundo a verdade. Ih, meu Deus, vou ter que ler isso aqui. De fato, não existe nenhuma causa para olhar para trás, pois a verdade existe no presente. Isso é o mesmo que dizer que a verdade existe dentro de ti. Tililim. Por isso que eu prometo e dou 100% de certeza de que tu chegará à verdade, porque ela já é quem tu é, já está dentro de ti, tu só vai lembrar. É dessa maneira que o tempo não é real e deixará de ser real para ti à medida que começa a viver segundo a verdade. Dessa maneira, a verdade do passado ainda vive e que a ilusão do passado nunca existiu. Dessa maneira que a verdade, sim. Então, nunca existiu, tá? O passado nunca existiu. Eu acho legal que isso aqui é gigante, gente. Um curso em milagres é gigante. E sobre o passado, Jesus só fala uma coisa aqui. Deixa o passado no passado que ele já passou. Todo esse livro aí,
para falar sobre o passado, ele só diz, deixa passar no passado que ele já passou. Tipo, não tem mais nada a ver. Já passou, só perdoa. Deixa no passado. O passado é passado, já passou. Deu? Perdoa. A diferença entre este tempo e o tempo em que apenas pareceu passar antes já foi afirmada como a diferença entre o tempo do Espírito Santo e o tempo de Cristo. A gente já falou sobre os tempos do aprendizado. Quem não pegou, pega as lives lá do ano passado, procura no YouTube os tempos da iluminação espiritual, alguma coisa assim. Tem 3 ou 4 lives que falam sobre isso, tá? Isso foi também reafirmado como a diferença entre o tempo do aprendizado através do contraste, que é o tempo do aprendizado no tempo do Espírito Santo, e o tempo do aprendizado através da observação, que é o tempo da ternura. É mais uma vez afirmado aqui como sendo a diferença entre o aprendizado pelo contraste e pela comunicação indireta e do aprendizado pela observação e pela comunicação direta ou experiência. Então, você pode aprender através da dor e sofrimento, que é o contraste, ou você pode aprender através da observação, você, no final, vai aprender através da comunicação direta ou experiência. Você vai plasmar em você, você vai experimentar a verdade em você. A mesma verdade sempre existiu, mas a escolha dos meios para chegar a conhecer a verdade mudou. Todos foram escolhidos e todos são escolhidos. De novo. Tu contemplaste o ato de Deus de escolher a ti, ao ter escolhido a Deus. Isso é tudo que o povo escolhido é no tempo. Aqueles que escolheram a Deus, assim como Deus os escolheu. O fato de que escolheste a Deus e escolheste um novo meio para chegar a conhecer a verdade. O meio da consciência crística. É aquilo que inaugurou um novo tempo. Então, o meio que nós estamos aqui escolhemos para conhecer Deus é através da consciência crística, que é através do amor e da gentileza, tá? E essa gripe eu manifestei porque eu disse, tal pessoa tá gripada, eu vou tomar um chimarrão, vou ficar também, e fiquei. Então, não dá pra gente dar uma bobeadinha. E aí, como eu disse pra vocês, eu tenho vergonha na minha cara pra fazer cura pra esse tipo de coisa. Eu digo, agora tu vai passar pelo processo até aprender a parar de manifestar esse tipo de coisa na tua vida. Eu gosto de contar essas coisas pra vocês e eu não penso, isso me desmerece no mundo. Eu não tô nem aí pro que pensam ou deixam de pensar pra mim no mundo. Eu só quero que tu experimente a consciência crística por ti mesmo, só. Deu? E tu não vai deixar de ser humano porque tu é o Cristo, entendeu? Tu vai viver com os dois na mesma forma. Em um só. Até que vai chegar um momento de unificação plena. Assim como Jesus. É claro que nós não somos o Messias, né? A nossa intenção não é o mundo ser antes e depois de nós. A nossa intenção é todos nós somos o Cristo e vivemos em um mundo perdoado. É o que dizem o Curso em Milagres. Nós viemos para mostrar para os nossos irmãos o mundo perdoado e viver nesse mundo perdoado. Que é um mundo onde o amor reina. Onde todos se amam, onde todos se respeitam. Onde a gente expressa a Deus, cada um, com aquilo que tem internamente do que Deus quer se expressar através de si. Né, amores da minha vida? Muitos chegaram a conhecer a verdade através dos meios indiretos e compartilharam o que chegaram a conhecer através de meios igualmente indiretos. Essa é a natureza de aprender e compartilhar em relacionamento. Os meios e o fim são um só. Causa e efeito são o mesmo.
São esses meios indiretos de comunicar a verdade que levam a vossos avanços na ciência e na tecnologia, assim como ao refinamento de vossas mentes, vossos corações e vossos sentidos, e não o inverso. Então, o que ele diz? Que os meios e o fim são um só. Claro que são, óbvio que são. Se nós somos um único ser, se a gente só precisa lembrar de quem a gente já é tudo. Então, o fim de lembrar de quem nós somos já é. Eu sei que fica um pouco esquisito eu falando assim, mas quando tu experimentar, tu vai entender o que eu estou falando. Com os meios, universo, vossos ancestrais vos prestaram um grande serviço, com os meios que tinham disponíveis, através do meio escolhido e de uma consciência escolhida em unicidade com o Espírito Santo, transmitiram indiretamente tudo o que chegaram a conhecer. Esse meio indireto de comunicação é a razão para a existência das igrejas, e esses meios também vos serviram bem. Por isso que eu digo para vocês, quando eu digo para vocês que as pessoas falam mal das igrejas, manipulação e não sei o que, não sei o que. Gente, Deus é muito grato às igrejas. Porque mesmo da forma deles, mesmo não trabalhando a partir da unicidade, eles prestam um grande serviço a Deus. Então não critiquem nada, não critiquem ninguém. Não apontem dedos. Vocês não conhecem o pensar e sentir de Deus sobre o mundo. Não tem o que Deus ache ruim no mundo. Ele tem uma percepção totalmente diferente da nossa. E eu sou muito grata, assim como Deus é, a todas as igrejas, a todas as religiões. Porque o objetivo delas é levar o Filho de Deus para Deus. Mesmo que às vezes façam isso de forma meio manipulativa. Tá tudo bem. Tá tudo bem, é necessário. Entretanto, esses meios indiretos de comunicação deixavam muita abertura à interpretação. Diferentes interpretações da verdade recebia indiretamente e resultaram em diferentes religiões em vários conjuntos de crenças de acordo com a maneira daquela época, a maneira de aprender através do contraste. É isso que eu digo. Então, na época, e ainda hoje eu vou dizer, não nós aqui, mas as pessoas ainda aprendem através do contraste. Então era necessário bem e mal, Deus e demônio, né? Era necessário dor e sofrimento, alegria e prosperidade. O bem que alguém acredita se tornava o mal que o outro combatia. E no contraste, o aprendizado ocorria e continuava a ocorrer até mesmo atualmente. Tu aprendeste muito sobre a natureza da verdade, vendo aquilo que percebias como contraste entre o bem e o mal. É o que acontece hoje naquela guerra da Ucrânia, naquelas guerras lá na faixa de Gaza, né? O bem que um acredita é o mal que o outro entende. A verdade é que agora aprendeste tudo o que pode ser aprendido deste estado de consciência e entregaste à tua disposição para aprender de uma nova maneira. A nova maneira está aqui. Se agora deves aprender diretamente, deves também compartilhar diretamente. Essa é a maneira de aprender em relacionamento. Os meios e o fim são um só. Causa e efeito são o mesmo. Agora vocês entendem o que Ana Long faz aqui todos os dias, fazendo live para vocês. Nem que eu não quisesse, eu conseguiria não compartilhar. É intrínseco a mim, é uma necessidade fisiológica de compartilhar o que eu sei. E não só para que você saiba, eu quero que você experimente no teu ser, na tua carne, na tua mente, na tua consciência, quem tu é. Senão não tem sentido nenhum. Oi, gente, não tô dando oi pra vocês que eu tô aqui concentrada.
Sentiste essa mudança chegando assim como o mundo também sentiu. Trata-se de um anseio que falamos como a prova da existência do amor e de tua existência em um estado de unidade, em vez de um estado de separação. Este anseio te chamou aos limites do estado de consciência, que era o tempo do Espírito Santo, que era o tempo do contraste, tá? O tempo do Espírito Santo é sempre o contraste, o aprendizado, dor e sofrimento. Esse limite agiu sobre ti como um catalisador para criar o desejo pelo novo. É aquilo que fez com que ficaste cada vez mais impaciente com o ser pessoal, como adquirir tudo aquilo que vosso novo aprendizado na ciência e na tecnologia apenas parecia oferecer. É aquilo que fez com que teu desejo por significado e propósito crescesse. É aquilo que fez com que estivesses finalmente pronto para aquietar teu medo, um medo que antes impediu o aprendizado direto e observável, que agora está disponível para ti. Tu viu? O que impedia era só o medo. Não sabias o anseio secreto nos corações de teus irmãos e irmãs, assim como não sabias que coincidia com teu próprio anseio. Talvez tenha pensado que era vantajoso ser capaz de ver tão claramente o contraste entre bem e mal, e sintas agora que essas distinções se tornaram cada vez mais obscuras. Alguns ansiaram por retornar a dias não tão distantes, dias durante os quais as distinções entre certo e errado pareciam de fato ser mais certas. No entanto, exatamente o turvamento desses limites foram os precursores, os sinais da mudança que está acontecendo na consciência. Em todo o mundo há pessoas que exigem aprender diretamente, através da experiência, e dizem basta para as lições dos intermediários. Aquilo que cresceu em vós, cresceu em vossos filhos, que não apenas estão prontos, mas também exigem aprender através da observação e da comunicação direta ou experiência. Muitos daqueles que ainda não atingiram a maturidade nasceram no tempo de Cristo e não se encaixam no tempo ou na consciência do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que muitos agora já nasceram nessa consciência crística no tempo em que a gente aprende através de eu sou tudo e todos o tempo todo, e eu experimento isso, manifesto a unicidade, e não aprendem mais através do contraste da dor e do sofrimento, tá? Por um breve período de tempo, ocorre uma sobreposição, na qual aqueles incapazes de se permitir tornam-se conscientes de um novo estado de consciência, resistem a isso, novamente e indiretamente. Alguns se ocupam de atividades que adormecem a mente e o espírito, a fim de bloqueá-los, ao ter escolhido morrer no estado de consciência em que viviam. É aquilo lá que eu falei para vocês, né? Ficar procurando da onde veio a linhagem da Terra, os extraterrestres, se existiu, se mexeu no DNA, se não sei o que, se não sei o que, isso é tudo atraso. São coisas que vão ocupar espaço na tua mente, na tua consciência e te atrasar para ir para onde você precisa ir. Não interessa se eu sou um ser estelar. Obrigada por me informar, eu sou muito grata, sou grata mesmo. Mas eu não tô nem aí para isso. Obrigada pela ajuda, não sei de quem, não sei de onde. Obrigada. Mas aqui, eu sou Deus em manifestação. Assim como você, aqui, é Deus em manifestação. E não importa de onde tu veio ou de onde teu corpo foi feito. Aqui, você representa o Cristo. E você veio para experimentar isso e manifestar e compartilhar isso em relacionamento. Então, te foca na meta, te foca na realidade, te foca naquilo que tu veio fazer. E não te distrai no meio do caminho. Tá? Quando tu chegar, tu vai ter outras orientações. Mas agora te foca em chegar. Não te distrai. Não vai abrindo para a lateral. Só verticaliza. Porque isso te atrasa, tá? E realizar os teus desejos de ego te atrasa. Eu ensino a fazer isso no Criando uma Mente Mestra.
mas te levo também para a iluminação. Eu te ensino criando uma mente mestra, tu ter uma mente mestra capaz de plasmar tudo o que tu quiser. Qualquer coisa. E eu acho que a gente tem que realizar algumas coisas para dar paz para a gente seguir adiante. Por exemplo, você tem que resolver a sua questão financeira. Para que você não fique pensando que você não consegue pagar a prestação do seu imóvel, o seu aluguel ou comer. Você precisa ter resolvido essa questão financeira. Para que você não se preocupe com isso. Entende o que eu quero dizer? Porque é inerente a você essa preocupação. Você vai ter. Então você precisa ter isso resolvido para que você possa ir além. Então é necessário você ter uma mente mestra no caminho para que você manifeste algumas coisas. Agora eu não vou te pedir para você buscar manifestar grandes coisas aí, porque isso tem que vir do Cristo para ti. Ok? Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. De baixo para cima você vai manifestar enquanto você está no caminho, para que você tenha paz para poder seguir adiante, porque no mundo a gente precisa ter as contas pagas e a comida garantida para que a gente consiga ter paz o suficiente para pensar em outras coisas. Entendesse? Deu para vocês entenderem? Então é necessário ter uma mente mestra, sim. Se eu fosse vocês, quem está no começo, começa desde o começo. Faz o Criando uma Mente Mestra, faz os cursos de autoconhecimento feminino e depois vai para a consciência crítica. A Técnicas de Cura Espiritual é um curso bem interessante para fazer. É um curso baratinho e nenhum desses está à venda, tá? Mas eu juro para vocês que até mês que vem vai estar. O Técnicas de Cura Espirituais tem 20 e poucas técnicas de curas espirituais para qualquer coisa que tu passe na tua vida, qualquer coisa. Sabe o que me deixa mais feliz no mundo? Sabe o que me deixa mais feliz aqui? Além de saber que tu vai pro Cristo, mas me deixa muito feliz saber que qualquer sofrimento pode ser amenizado de forma instantânea com o conhecimento que eu recebi da divindade. Qualquer sofrimento. Qualquer coisa que você esteja passando. Eu tô com dor de barriga, diarreia. Eu tô com dor de cabeça. Claro que isso pode ter 1000 motivos, você pode estar chipado, né? Eu atendi 2 vezes já um senhor que estava com um zumbido no ouvido, isso é chip, né? Implante. E aí foi retirado, eu acredito, nessa vez. Agora eu preciso, ficou sensível, eu preciso mais um atendimento nesse senhor. Mas ele disse que da outra vez que ele veio já amenizou muito. E outro vem com tanta dor no corpo, nas costas, que não consegue nem deitar na maca, nem caminhar direito, sabe? E essas coisas de resolver no físico, para mim, é fichinha. Eu só quero que a pessoa entenda que ela manifesta de novo, caso ela... Eu sempre dei o exemplo para vocês das minhas 2 funcionárias, né? Eu tinha 2 funcionárias na Bahia, as 2 com dor no pescoço. E uma, eu fiz a cura nas 2 naquele dia. Elas me autorizaram, eu fiz nas 2. No fim do dia, a de uma voltou. A da outra não voltou nunca mais. No fim do dia, uma voltou. Aí eu digo, o que tu fez, Maria, para ter voltado a dor? Aí eu fiquei o dia inteiro esperando a dor voltar. Aí no fim do dia, a dor voltou. Não foi curada? Foi curada. Mas ela fez de novo, gente. Por isso que Joel Goldsmith parou de curar e começou a ensinar a curar, a iluminar. E fez todo o trabalho que ele fez. Porque ele disse, meu Deus, não adianta eu sair curando as pessoas. Estou curando agora de uma influenza, amanhã ele está de novo. Porque não mudou a consciência que criou aquilo. Por isso que é tão importante os atendimentos, dar uma sequência para os atendimentos. Por isso também. Porque a pessoa cria de novo, a outra nunca mais curou, manifestou outras coisas, porque não tinha mudado a consciência. Então você cura uma coisa e manifesta outras. Por isso que eu não sou a favor de ficar fazendo curas no físico. Claro que se é um negócio assim, poxa, se eu tô com uma dor de cabeça, eu não consigo pensar em outra coisa. Se eu tô com uma dor física que eu não consigo sentar ou me movimentar, eu não consigo pensar em outra coisa. Então sim, a gente pode ajudar.
E deve. Mas tu entende que tem coisas assim que a pessoa vai manifestar de novo daqui 5 minutos? E não que para nós faça diferença isso. A gente não tá nem aí. Curou, curou. Se não curou, não curou. E tá tudo bem. O que os curadores se importam é que, poxa, eu gostaria que ele, se ele não quer mais isso, que ele tivesse consciência que foi ele que plasmou e que ele não tivesse mais os mesmos pensamentos e sentimentos que plasmaram isso. Você entende isso, amores? Dá para entender isso? Se foi teu pensamento e sentimento que plasmou isso na tua vida, muda agora. Desfaz. Né, amores da minha vida? No fim, foi tudo, né? Tu vê como é interessante. Não tem que não seja interessante aqui. Eu leio, gente, quando. Eu só leio coisa boa. Eu só leio coisa boa. Sabe por quê? Porque tá tudo sublinhado que eu leio. Não tem uma parte que, não ficou sublinhado uma parte. Então eu só leio coisa boa. Porque tudo que eu leio é assim, ó, tudo riscado. Porque eu só risco o que é importante. E se tá tudo riscado é porque tudo é importante. Olha só. Ai, ai, ai. Aqueles que nasceram no tempo de Cristo não se contentarão com nada menos que a verdade e logo começarão a buscá-la sinceramente. Mesmo o ser egóico será claramente percebido por essas pessoas que não o desejarão como a sua identidade, mas apenas o aceitarão até que outra identidade seja oferecida. Permita-me repetir que, durante o tempo do Espírito Santo, alguns foram capazes de chegar a conhecer a si mesmos e a Deus através do meio indireto deste estado de consciência, através de transmitir aquilo que aprenderam por meios indiretos. Ainda menos pessoas foram capazes de alcançar um estado de consciência em que a comunicação direta era possível, de chegar a conhecer a si mesmos e a Deus diretamente, e de transmitir esse aprendizado através de meios diretos. O que estou dizendo é que não é impossível que aqueles que não se dão conta da nova consciência cheguem a conhecer a si mesmos e a Deus. E continuem a transmitir seu aprendizado indiretamente, ou através de comunicação indireta e do contraste. Mas isso também significa que a grande maioria se dará conta do novo estado de consciência e que o aprendizado os atravessará diretamente através da observação, da comunicação direta ou da experiência. Significa que a última geração nascida no tempo do Espírito Santo chegará ao fim de suas vidas e que logo todos aqueles que permanecem sobre a terra serão aqueles nascidos no tempo de Cristo. Essa é a verdade do estado do mundo em que existes hoje. Enfim, o que ele está dizendo aqui, minha gente? Ele está dizendo que chegou o fim do tempo do sofrimento na Terra e que antes era a partir do contraste do tempo do Espírito Santo e do sofrimento. Então, olha só, eu estou toda arrepiada, até no rosto. Então, não é só sobre o que tu vive na tua vida. O tempo do aprendizado, o tempo da ternura, o tempo de Cristo, o tempo do abraço. Não é só isso. A Terra, junto com a gente, está passando por isso. E os nossos filhos já nasceram no tempo de Cristo. Eles já nascem numa nova mentalidade, num novo sentir. Eles exigem coisas e não aceitam coisas. Eles se impõem, eles amam, eles são puros de coração. Eles já nasceram no tempo de Cristo. E brevemente nenhum mais haverá do tempo do Espírito Santo, do tempo da dor e do sofrimento, aprendendo através do contraste. E isso é profecia divina de Cristo para nós. E este curso inicia este tempo. Então, o que está acontecendo agora é isso. Então, eu acredito que em 100 anos a gente já vai estar com todo mundo desperto. Não vou dizer que vai estar todo mundo desperto crístico, mas vai estar todo mundo desperto. Olha
Olha que lindo isso. Olha que incrível isso. A gente poder fazer parte dessa história, fazer parte disso no mundo. Que foi o que o professor Hélio Couto disse em 2012, que a gente estava bem no meio do caminho. E nós estamos bem no meio do caminho, a gente faz parte disso. E os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos com certeza vão experimentar já uma terra bem iluminada. E a gente vai estar lá desencarnado olhando para tudo isso, ou reencarnando também para contribuir mais ainda com tudo isso, né? Na luz do Senhor. Na paz do Senhor. Então, amores da minha vida, amanhã a gente se vê, vamos finalizar essa semana com um curso de amor, tá? Porque um curso de amor para mim é eterno, um curso em milagres é eterno, Jogo de Smith é eterno, tudo isso é muito, muito incrível. Mas eu quero trazer os evangelhos a partir de semana que vem para vocês verem que são várias fontes que trazem a mesma coisa. Como historiadora, como cientista, eu preciso trazer para vocês isso de que não é uma ilusão da minha cabeça, uma alienação que eu tive, ou um acesso que eu tive que você não tem, ou que ninguém mais teve. Existem comprovações de tudo que eu falo para vocês em diversas, infinitas fontes. Todos os dias eu vejo um vídeo no YouTube falando alguma coisa sobre Jesus que corrobora 100% com isso que eu falo. Que Jesus é uma consciência manifestada da divindade que veio para te ensinar que tu é o Filho de Deus Todo-Poderoso. Só não experimenta porque não sabe. Porque não entra em fase com a tua real identidade, tá? Amo vocês, amanhã a gente se vê. Tudo de bom, fique bem.